Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de processamento digital de sinais. Nessa disciplina, a gente tem como objetivo o estudo do processamento digital de sinais, as suas aplicações, técnicas e ferramentas. Tá? Nessa primeira aula introdutória, a gente vai fazer um contraponto entre sistemas digitais e sistemas analógicos. Vamos falar um pouquinho das características de cada um desses sistemas, falando um pouquinho sobre vantagens e desvantagens e da motivação para a gente utilizar sistemas digitais. Então, falando um pouquinho da motivação para o uso de processamento digital de sinais, então, com a evolução da tecnologia de semicondutores, sistemas que antes só eram possíveis de serem projetados e implementados utilizando componentes analógicos, passaram a ser possíveis utilizando sistemas digitais ou componentes baseados em semicondutores. Tá? Então, o uso de circuitos digitais trouxe aí diversas vantagens em relação aos equivalentes analógicos, tá? Assim, trazendo um nível sem precedente do nível de processamento de informação que é possível fazer hoje em dia utilizando esses sistemas. Então, a seguir a gente vai falar um pouquinho dos sistemas digitais, dos sistemas analógicos e, como eu disse, sempre fazendo um contraponto aí entre esses dois sistemas. Bom, então a implementação, quando a gente fala de implementação ou de um sistema analógico, geralmente a gente está falando de um sistema que fisicamente ele vai ser composto por componentes tais como resistores, capacitores, indutores, como que a gente está vendo aqui na figurinha. Tá? O que acontece? Esses componentes, eles têm as propriedades elétricas deles dependentes das características físico-químicas deles. Tá? Então, o que é muito comum, e a gente encontra quando a gente está trabalhando com sistemas analógicos, é que existe o que é chamado de tolerância em relação ao valor desses componentes. O que isso quer dizer? O fabricante ele especifica o que a gente chama de valor nominal, então ele fala que aquele componente tem um determinado valor, mas ele especifica uma tolerância, ou seja, aquele valor, na verdade, quando eu pego um componente num determinado lote, ele pode estar um pouquinho acima ou pode estar um pouco abaixo. Então, eu nunca consigo pegar dois componentes que tenham exatamente o mesmo valor. Tá? Isso daí, como consequência, vai me trazer aí, muitas vezes alguma variação em relação às características depois que eu implemento um circuito utilizando esses componentes. E mais do que isso, às vezes eu tenho variação de uma implementação para outra implementação. Se eu faço, por exemplo, duas placas, construo duas placas utilizando componentes analógicos, elas podem experimentar aí uma diferença em termos de comportamento. Tá? Mais do que isso, esses componentes, que nem eu falei para vocês, como eles são, as características elétricas deles são baseados nas características físico-químicas, eles podem apresentar variações de valor aí quando eu tenho variações de condições ambientais, tais como temperatura, pressão, umidade. Tá? Além disso, eles são bastante sensíveis a vibrações mecânicas e variação de tensão. Tá? Bom, só uma observação que eu gostaria de fazer aqui, às vezes quando a gente fala de circuitos digitais, se alguém já puxou e olhou um circuito digital, uma placa, onde foi implementado um circuito digital, às vezes a pessoa vai olhar e fala assim, não, tudo bem, eu estou vendo aqui a parte que tem semicondutores, mas tem componentes analógicos aqui também. Via de regra a gente vai ter também, quando eu estou falando de um sistema digital, de uma placa que implementa um circuito digital, eu vou ter componentes analógicos também, mas eles não estão no caminho principal de transformação do sinal. Tá? Normalmente eles vão estar em circuitos periféricos, aí, normalmente associado à alimentação da placa ou alguma filtragem. Tá? Bom, quando a gente está falando agora aqui de sistemas digitais, os sistemas digitais eles são baseados na tecnologia de semicondutores. E eles trabalham basicamente com lógicas de zeros e uns. O que isso quer dizer na prática? Internamente, dentro de uma pastilha de silício que implementa um determinado circuito digital, eu tenho lá dentro transistores que funcionam como chaves. Ou a chave está aberta ou a chave está fechada. Tá? E aí, através da combinação dessas chaves abrindo e fechando, gerando esses zeros e uns para mim, eu consigo então fazer a codificação e o mapeamento de alguma função de interesse. Tá? Então, dessa forma, a gente tem que os circuitos digitais eles são mais robustos a variações de condições ambientais, quando comparados aos seus equivalentes analógicos. Eles não apresentam o problema de tolerância que eu falei para vocês, porque aqui eu só tenho chavinha abrindo e fechando.
Eles reduzem a susceptibilidade ao ruído em relação aos seus equivalentes analógicos e eles permitem, né, algo bastante interessante, que é a implementação de algoritmos matemáticos internamente neles, né? O que isso vai trazer para mim de vantagem, né? Como está dizendo aqui o título do nosso slide, um hardware, muitos sistemas. Né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Diversos dispositivos, né, e componentes que são utilizados para a implementação de circuitos digitais, como FPGAs, DSPs, microprocessadores, microcontroladores, eles permitem o quê? A reconfiguração das funções sem nenhuma alteração do hardware. Tá? Ou seja, eu posso ter aqui uma mesma placa, né? Então imagina que eu tenho uma placa aqui que vai implementar um circuito digital para mim. Aqui a gente tem nosso encapsulamento em silício, tá? E eu posso, dependendo da programação que eu faço nessa placa, né, eu posso, por exemplo, aqui com essa mesma placa implementar, por exemplo, um filtro de áudio. Eu mudo a programação, eu tenho agora aqui a mesma plaquinha implementando para mim um processamento de imagem. Né? Mudo de novo, posso ter aqui um código corretor de erro, sem mexer no hardware. Se eu estivesse trabalhando com um circuito analógico, se eu quisesse modificar, né, alguma característica dele, eu seria obrigado a sair soldando o componente, tirando o componente, né, tendo eventualmente até que desenvolver uma nova placa. Tá? Bom, além disso, né, uma outra vantagem dessa característica de reconfiguração é que muitas vezes, né, normalmente quando você faz o projeto de um circuito, seja ele analógico ou digital, né, a gente tenta, né, durante a fase de projeto, testar todas as possibilidades, né, ou o maior número de possibilidades, né, para ver se o circuito responde adequadamente. Mas a gente diz que a gente só vai testar mesmo de fato em campo, né, ou seja, só quando isso sai para a produção, né, e você tem realmente isso operando, né, em situações reais. E aí o que acontece muitas vezes, né, depois que isso foi para campo, é que eu vou verificar que uma determinada condição, né, aquele circuito não está respondendo de acordo. Se eu estivesse falando de um circuito analógico, eu teria provavelmente que ir em campo, pegar aquele circuito e fazer uma modificação na placa, né? Trocar hardware, mexer no hardware. Tá? Quando a gente está falando aqui de circuitos digitais, por essa característica de reconfiguração que eu falei para vocês, eu posso simplesmente reprogramar aquela função que não está funcionando adequadamente. Tá? Então, isso é uma outra vantagem. Então, devido, né, a essa flexibilidade de operação e reconfiguração, tá? Além de atualmente, né, a gente tem disponibilidade de muitas ferramentas aí, né, softwares, né, de simulação, de desenvolvimento, de verificação, tá? Aliado ao barateamento, né, dos circuitos digitais, né, dos componentes digitais, né, os componentes baseados em semicondutores. Tá? Então, quando a gente compara o projeto, né, de um circuito analógico com um circuito digital, a gente observa várias vantagens aí quando a gente está fazendo um projeto de um circuito digital. Né? Então, por exemplo, eu tenho redução no meu tempo de desenvolvimento, tá? Redução no meu custo de projeto, tenho redução no custo de fabricação, tenho redução no tamanho do meu circuito. Né? Hoje a gente tem cada vez mais, né, e continuamente, né, o desenvolvimento de circuitos cada vez mais densos, né, e encapsulamentos cada vez menores. Né? E eu tenho também uma redução do consumo de potência. Né? Sempre aqui a gente fazendo um contraponto com um circuito analógico equivalente àquele circuito digital. Tá? Bom, uma outra questão que se coloca para a gente é que, eu falei para vocês, olha, circuito digital é 0 e 1. Né? E circuito analógico, via de regra, eu tenho um sinal contínuo. Como é que eu faço, então, se eu tenho um problema onde os meus sinais são contínuos? Por exemplo, eu tenho uma entrada contínua e preciso de uma saída contínua. E estou com um circuito digital no meio do caminho aí, né? Como é que eu vou fazer para tratar esse sinal contínuo? Tá? Isso daí vai ser feito através do processo de amostragem. Tá? Então, o que acontece aqui? A grande maioria, né, dos fenômenos que a gente observa no ambiente, né, eles vão ser representados através de algum parâmetro, por exemplo, como som, temperatura, pressão, luminosidade. E o que vai ocorrer? Então, eu quero, de alguma forma, tratar aquele parâmetro que eu estou observando. Né? Então, eu vou utilizar o que a gente chama de transdutor. Né? E aí, dependendo de qual, né, é o fenômeno que eu estou tentando, né, observar ou capturar, né, pode ser, por exemplo, se for áudio, pode ser um microfone. Né? Então, esse transdutor, o que ele vai fazer? Ele vai converter, por exemplo, no caso, uma onda acústica, né, num sinal elétrico. Né? Ou eu posso estar utilizando um termopar, né,
E aí, dependendo de qual fenômeno, eu vou utilizar o transdutor para transformar aquele fenômeno de interesse num sinal elétrico. Tá, mas aí eu tenho um sinal elétrico contínuo, né? E aí o que eu faço? Eu vou pegar esse sinal elétrico e vou amostrar esse sinal no tempo. E aí vou trabalhar com as amostras desse sinal que vão estar discretizadas. E aí eu posso trabalhar, então, né, digitalmente, né, ou de forma discreta com esse sinal. E consigo fazer o contrário também, eu consigo voltar, né? Uma vez que eu tenha tratado o sinal discretamente, eu consigo trazer ele de volta para o domínio contínuo, tá? Então, mais adiante, né, nas próximas aulas, a gente vai discutir, né, o teorema da amostragem de Nyquist, né? Eu estou falando aqui para vocês, é só amostrar o sinal, depois eu reconstruo ele, mas existem, né, determinados critérios, né, que eu preciso obedecer para que tudo isso que eu estou contando para vocês aqui agora seja possível do ponto de vista prático de implementação de um circuito, tá? Bom, então, que nem eu falei para vocês, o que a gente vai ter aqui? Para eu converter o meu sinal do domínio analógico para o domínio discreto ou digital, a gente vai utilizar componentes aí que são conversores analógicos digitais, né? E para eu fazer o caminho inverso, eu vou utilizar então conversores digitais analógicos, tá? Então, o conversor analógico digital, ele coleta a amostra do sinal analógico e converte ela num sinal digital, tá? Em palavras binárias. Tudo isso vai ficar mais claro ao longo do curso, tá? Se nesse momento não estiver muito claro, fiquem tranquilos, porque a gente vai ter uma aula só discutindo conversores analógicos digitais e digitais analógicos. E o conversor digital analógico, né, eu falei para vocês, né, a partir do sinal digital, ele vai reconverter ele num sinal analógico, se eu tiver essa necessidade para resolver o meu problema. Então, que nem está sendo dito aqui, nas aulas 6 e 7, né, a gente vai discutir em detalhe essa questão aqui das conversões. Bom, uma outra questão que se coloca, né, que é bastante importante aí quando a gente está falando de processamento digital, é o processamento em tempo real, né? O que é processamento em tempo real, né? Eu tenho um processamento em tempo real sempre, né, que eu consigo processar uma entrada de forma contínua, tá? Ou seja, eu tenho um sinal chegando para mim e eu consigo processar todas as amostras dele à medida que esse sinal chega para mim. Bom, aí a gente pode imaginar o seguinte, né? Pensando que imagina que eu tenho um sinal contínuo chegando para mim e eu estou amostrando esse sinal, né? Então, a cada intervalo de tempo, né, de um tempo t, eu colho uma amostra. Aí espero um outro intervalo, colho uma nova amostra. Então, o que acontece? Entre o tempo de colher uma amostra e o tempo de colher outra amostra, eu preciso ter conseguido processar essa amostra, né? Porque senão essa coisa vai começar a encavalar, né? Então, eu estou processando a primeira amostra, já chegou a segunda, né? E eu não terminei de processar a primeira, aí chega a terceira, né? Então, quando eu estou falando de um sistema que tem processamento em tempo real, a gente está dizendo o quê? Que ele consegue processar num tempo menor do que o intervalo entre duas amostras, tá? Então, é basicamente imagina essa figurinha aqui, né? Então, tem um sinal contínuo chegando aqui, por exemplo, e ele está sendo amostrado, né? Como se fosse uma chavinha que está batendo ali e pegando valores de tempos em tempos. Então, o que eu preciso que ocorra? Para eu processar em tempo real, eu preciso que esse tempo de processamento aqui, ó, ele seja inferior ao tempo entre duas amostras, senão eu não consigo processar em tempo real. Uma outra questão que também vai estar presente aí ao longo do curso a gente vai estar falando constantemente em domínio do tempo e domínio da frequência. Tá? Análise no domínio do tempo, né, a gente fala assim, não, vamos analisar os sinais só no domínio do tempo. Tá? Além dela ser complexa, muitas vezes, né, existem determinadas características, né, e propriedades do sinal que eu não consigo enxergar se eu estiver só no domínio do tempo. Tá? Então, a partir, né, da análise das características desse sinal, que a gente vai chamar mais para frente de espectro de frequência desse sinal, né, eu consigo, muitas vezes, fazer uma análise mais simples e extrair informações que eu não conseguiria extrair se eu estivesse no domínio do tempo. Tá, e como é que a gente vai fazer para fazer essa análise no domínio da frequência? A gente vai estudar ao longo do curso, né, diversas ferramentas matemáticas que vão permitir que a gente consiga, vamos dizer assim, enxergar esse sinal, né, no domínio da frequência, ou seja, o espectro de frequência desse sinal. Tá? Então, a gente vai falar muito de análise de Fourier, então a gente vai estudar série de Fourier, transformada de Fourier de sinais discretos, transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier, transformada Z. Todas essas são ferramentas, né, que vão permitir que a gente possa analisar
né, e eventualmente fazer o processamento de sinais no domínio da frequência. Tá? Cada uma delas, que nem a gente vai ver ao longo do curso, né, tem a sua aplicação dependendo do problema que eu estou tentando resolver. Então aqui de uma maneira bem simples nesse primeiro momento, só para a gente ter uma primeira imagem do que a gente está falando aqui, domínio do tempo, domínio da frequência. Então imagina que a gente tivesse um sinal como esse que está sendo mostrado aqui, né? Então a gente vê que é um sinal que está oscilando, né? E a gente percebe esse T1 que está aparecendo aqui para a gente, né? É o intervalo, né, que a gente chama de período, né? O período é quando o sinal se repete, né? Então a gente percebe que se eu pegar desse ponto para esse ponto, né, eu tenho o mesmo valor do sinal, né? Então eu tenho o que a gente chama de período, né? E a frequência do sinal, ela está associada ao inverso do período, né? Por isso que está aparecendo aqui para a gente T1 igual a 1 sobre F1. Quando isso eu estou observando o sinal no domínio do tempo, né? Aqui a gente vê que o eixo aqui é tempo e o eixo aqui é amplitude, tá? Quando eu estou no domínio da frequência, vai me interessar o quê? Quais as componentes espectrais que esse sinal apresenta, ou seja, em quais frequências que esse sinal tem alguma componente, ou onde ele está. Então, nesse caso aqui, imagina que esse sinal ele só tem uma frequência F1, se eu olhar ele no domínio da frequência, ó, perceba que agora o meu eixo aqui é frequência, não é mais tempo, né? Então ele vai me trazer que informação? Olha, a frequência desse sinal, F1, vai aparecer simplesmente aqui como uma marcação na frequência, então ele vai me trazer a informação da amplitude e da frequência. Agora imagina que eu faça esse sinal oscilar mais rápido, né? Então, vamos supor, eu tenho essa nova onda aqui, que agora vai ter uma frequência F2. Se eu olhar isso agora lá no domínio da frequência, o que vai aparecer para mim? Vai aparecer aquela mesma informação, mas perceba que agora ele deslocou, né? A minha frequência aumentou, porque o meu sinal está oscilando mais. Tá? A gente vai ver que tem sinais, aqui esse sinal ele tem uma única componente em frequência, mas eu posso ter sinais que têm várias componentes em frequência. Tá? Bom, a gente falou de várias vantagens aí do uso de circuitos digitais, mas existem ainda algumas situações para os quais eu ainda não consigo resolver o meu problema utilizando uma solução através de um circuito digital. Tá? E essas aplicações onde eu não consigo, o circuito digital ainda não consegue resolver, normalmente elas estão associadas, né, com blocos ou sistemas onde eu preciso de uma frequência muito alta, né? Então, mesmo com a evolução da tecnologia, né, e os circuitos cada vez mais rápidos, ainda existem algumas situações, como no caso aqui, né, quando a gente está falando de sinais de radiofrequência, né, onde eu posso ter aí, às vezes, se a gente estiver falando da transmissão, por exemplo, estiver falando de 5G, eu posso ter sinais aí que estão sendo transmitidos, né, numa frequência da ordem de 40 GHz. E aí, hoje ainda não consigo processar, né, nessa frequência, né? Então, a gente lança a mão, a gente vai ter alguns bloquinhos aí que ainda são necessários, né, componentes analógicos. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né, dar essa primeira imagem aí, né, falando um pouquinho do curso e falando um pouquinho, né, dos circuitos digitais, fazendo um contraponto aí com os seus equivalentes analógicos, né, até para a gente ter uma motivação para trabalhar ao longo da disciplina. Na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a natureza dos sinais, da classe dos sinais, vamos falar de sinais contínuos, sinais discretos, tá? E aí tem mais novidade vindo pela frente. Então é isso aí, até a próxima aula, pessoal.